O assunto deste vídeo é estratificação social. O que é estratificação? Muitos confundem esta palavra com desigualdade, mas na realidade não possuem a mesma designação, apesar de estarem interligadas. No pé da letra, estratificação se deriva de estratos, camadas. No caso, estrutura. Deste modo, estratificação social é o modo pelo qual uma sociedade se divide e se estrutura, resultando na desigualdade social. Mas não é somente isto. A estratificação engloba diversos fatores. Karl Marx foi considerado o criador da teoria das classes sociais, por ter sido ele quem deu início aos estudos sobre a estrutura social. Marx definia a sociedade por duas classes, sendo elas os burgueses. Estes eram os detentores de propriedades, indústrias, terras e etc. Compravam a mão de obra do proletário. No capitalismo atual, estes são os dominantes das classes. E os proletários, que eram os que não possuíam propriedades, eram donos somente de sua mão de obra, a qual vendia sua força de trabalho. Para Marx, a desigualdade social se origina pela disputa de controle de poder, tanto político como econômico. Está idealizada nas relações pautadas pela existência de grupos e indivíduos hierarquicamente desiguais. Segundo Rousseau, no seu estudo sobre a origem da desigualdade social, ele afirma que a raiz está nos nossos primórdios, onde a partir do momento em que passam a não mais sobreviver somente com o que era necessário para uma vida mediana e começam a notar que podiam ter mais, contudo, com a descoberta da agricultura e a descoberta da posse de terras, já inicia o pensamento de ter e ser mais que o outro. Deste modo, passam a não mais ajudar o próximo e viver em grupos. Inicia-se os primeiros vestígios de conflitos de classe. Para tanto, um dos aspectos fundamentais neste conceito de classes é que não existe isolada, somente como sistema de classes. Até o nosso século atual já tivemos muitos sistemas de classes. Um deles são as castas indianas. Este era hierarquicamente rigidamente estruturada, onde as camadas eram muito bem divididas, tais como na pirâmide. Os brahmanes, que eram sacerdotes, estavam no topo da pirâmide. Já os cháryas, que são soldados e guerreiros, estavam no centro da pirâmide. Os sudras, que eram os comuns subordinados, na base da pirâmide. Junto a estes, aos pários, que são os intocáveis. As castas baseavam-se na religião e na hereditariedade. Nesta, não há mobilidade social. Neste modo, se um indivíduo nasce Sudra, morrerá Sudra. Outro tipo de sistema é a estamental, onde é dividida da seguinte forma: o senhor feudal e o clero, localizado no topo da pirâmide. O barão, o marquês e o conde está no centro da pirâmide. Já os servos e vilões na base da pirâmide. Estes não haviam terras e ofereciam a mão de obra. Os estamentos são definidos de acordo com a posse de terras. É uma estrutura semi-rígida, pois apesar de não haver totalmente a possibilidade de mobilidade social, a relação de suzerania e vassalagem há o mínimo de mobilidade. Outro tipo é a sociedade de classes. Esta é o capitalismo quem diz. No caso, é a sociedade atual. Na pirâmide, temos a classe AB no topo, que é a burguesia. No centro da pirâmide, temos a classe CD, que é a classe média. Esta está dividida em duas classes, sendo ela a classe média alta e a classe média baixa.
Na base da pirâmide, temos a classe E e F, que são os pobres. Estas classes se diferenciam pela quantidade de capital adquirida. Há mobilidade social constantemente. No entanto, os detentores de maior parte de capital é a minoria. A maioria é de classe baixa. Mas não foi somente Marx quem discutiu as estruturas sociais. Weber veio para contrapor as ideias do criador das classes. Segundo Weber, a desigualdade não é somente gerada por uma relação econômica, mas também por uma relação social de prestígio e uma relação de política também. Para este, quanto maior reconhecimento o indivíduo tiver, maior prestígio terá, e quanto maior poder político tiver, mais alta será sua classe social. No caso do Brasil, pode até encontrar visivelmente esta situação. Um exemplo são as mulheres, que até hoje não têm o prestígio que se deve por um fato social,